Verdade. Abrimos o consultório para falar de Natal. O conceito que temos de Natal é a reunião da família, é onde podemos estar junto com aqueles que mais gostamos. Só que há uma realidade que, não sendo nova, é em maior número do que seria no passado. É que as famílias também vão se modificando. Vão-se separando, não é? Separando, desmembrando. E o que pode e sucede provocar alguns dissabores para as crianças, para os pais que estão separados. E é sobre isso que vamos falar com os nossos dois próximos convidados. Com a Marta Calado, que é psicoterapeuta, e o Manuel Santos, que vai dar o seu testemunho. Olá. Obrigada por isso. Olá. Marta, a avaliação é sempre cruel e é sempre caso a caso, bem sabemos. Mas quem é que sofre mais no meio disto tudo? Os filhos ou os pais? Ou é impossível também qualificar quem é que sofre mais? Esse sofrimento não conseguimos, não é mensurável. Claro. Exatamente. Todos sofrem. Sem dúvida que não podemos criticar ou julgar quem decide tomar esta decisão. Porque só quem passa por ela é que realmente percebe o quão difícil é de gerir também a opinião dos outros. E isto no que diz respeito aos mais velhos e aos mais novos. Portanto, eu, enquanto psicóloga clínica, não é, tenho que me colocar necessariamente nestes dois polos, no sentido de ajudar quer os mais novos, quer os mais velhos a saberem gerir estas emoções e ultrapassar esta situação que é de crise. Aconselha-se uma preparação para o momento, preparação para a noite de Natal não vai ser com a mãe ou não vai ser com o pai? Isso sem dúvida. Uma conversa, não é? Uma conversa, um planeamento. Portanto, da mesma forma que o casal se uniu para comunicar aos filhos, portanto, esta decisão da separação, da mesma forma também devem comunicar com a devida acalmia e respeito e cordialidade, não é? À criança o que é que vai acontecer. Porque esta noção de previsibilidade está intimamente associada à nossa estabilidade emocional, não é? Sim. Portanto, a partir do momento em que, nesta altura, dizemos onde é que vai ser, com quem vai ser, o que é que vai acontecer, não é? Isto dá alguma segurança à criança. Bem, isso é quando os pais se entendem. Quando os pais se entendem, é verdade. E quando não acontece. Mesmo que exista um bom entendimento entre as partes, muitas das vezes fruto do processo de separação, o processo de luto psicológico, vá lá, às vezes é difícil manter esta boa relação com o parceiro, porque estamos aqui numa altura do ano que é amplamente marcada pelo espírito da família, não é? E, portanto, há uma espécie aqui de perda. É difícil aceitar que vamos ter que prescindir, vamos ter que, pela primeira vez, ainda é mais difícil, não é? Criar aqui um certo desapego. Portanto, o que é basilar é a comunicação. Claro, portanto, quando os adultos estão bem decididos em relação ao que querem fazer pelos seus filhos, não é? As coisas correm melhor, fluem melhor. E Manuel, conte-nos então a sua experiência de vida, porque Tem foi esse o motivo que o trouxe até ao nosso programa. Exato. Ora, o que é que sucedeu e o que é que vai suceder este ano? Obrigado pela oportunidade. Realmente o Natal é uma época especial para todos. Entretanto, eu tive um relacionamento, separámos-nos por várias razões. O Francisco, o meu filho, é uma criança pequena e, entretanto, separámos-nos ainda na gravidez, embora acompanhássemos sempre tudo, eu estive sempre presente, ela também possibilitou isso e tem sido, diríamos, até com naturalidade, com tranquilidade, tem corrido bem. Eu faço questão, ela também faz questão que o nosso filho, exatamente, que o pai, que a mãe, porque entendemos que realmente são importantes os dois, como eu costumo dizer, temos duas pernas e é importante que as duas pernas funcionem, porque senão isso, mais tarde, como sabemos, vai ter repercussões principalmente na criança. Para já tem corrido muito bem. Este Natal vai ser especial para o nosso filho, porque realmente vai ser a primeira vez que vai poder dormir comigo, portanto ter um dia completo e uma noite. Até este momento nunca dormiu Até este momento não, por várias questões. Depois sabemos que os processos no tribunal, porque foi necessário, dado que houve uma fase que não foi possível de todo comunicarmos
e, sendo assim, foi preciso uma terceira parte. O bebê tem que idade? Neste momento tem quase 3 anos, 2 anos e 11 meses, já fala, já comunica, já percebe bem as coisas. Sim, mas ainda não tem a total noção do que é uma família, as famílias dos amiguinhos, Sim, ou não isso é? com certeza. Do relacionamento familiar certeza. dito normal. Sim, normal, ou mais rotineiro, tradicional. não é? Mais tradicional. Do meu ponto de vista, até desejável, seria mais confortável, não teria que passar como tive que passar a parte do luto, da perda, porque realmente há sempre uma perda, há sempre expectativas, há sempre projetos que não se puderam realizar, mas como tudo na vida, há adaptação, há transformação, é importante seguirmos para a frente e com boa fé, com esperança, aproveitando o tempo, acho que as coisas acabam por se resolver e acabaram por se resolver. Pessoalmente, como é que resolveu os natais anteriores? Aproveitando uma conferência de pais, realmente estipulamos alternar a véspera ao dia, e isso tem funcionado. Sim. Quer isso, quer o ano novo. O primeiro Natal Tem alternado, não é? O primeiro Natal sem foi difícil, foi muito difícil, porque realmente mexe, faz parte de nós, e uma coisa é a gente imaginar, mas quando realmente é pai ou passa pela experiência, chega ao dia e realmente, mesmo que estejamos com uma família alargada, com amigos, etc., que felizmente têm essa possibilidade, mas falta alguma coisa, falta, dói, mas tento virar o aspecto, pôr o foco na criança, no nosso filho, que ele esteja amparado, sinta-se seguro, seja alegre, já está numa fase que gosta de abrir muitas coisas, muita interação e, portanto, tentando pôr aí o foco, a coisa ameniza. Marta, e é importante ouvir a criança, ou estar atento neste caso, quando as crianças são muito pequenas, não é? Mas eles por vezes não verbalizam, mas conseguem mostrar outros sinais e sentem claramente, não é? Mesmo nesta idade, às vezes nós podemos julgar que eles não se apercebem, mas apercebem-se. Sim. Apercebem-se daquilo que é o aconchego, daquilo que é a presença das pessoas, nomeadamente esta família alargada. Portanto, se nós pensarmos no oposto, que é a ausência destes elementos da família, estamos a falar de um tio, de um avô, não é? Portanto, nós temos que procurar sempre manter as tradições, os rituais e como rotinas, não é? Porque as crianças faz tanta falta às crianças. Têm que ter rotinas. Exatamente, portanto, mas a verdade é que, e respondendo à questão da Sónia, temos que estar atentos a pequenos sinais, como por exemplo um isolamento, um distanciamento, alguma dificuldade na integração, por exemplo, numa nova forma de organização familiar, portanto, quando o pai ou a mãe refaz aqui a sua vida, não é? Portanto, sobretudo quando existem também crianças já de uma outra relação, exatamente. Tem que ser explicado à criança, não é? Exatamente. Não pode querer ir ali de paraquedas naquele contexto e naquela nova realidade. Não é? O que vai acontecer de seguida, numa perspectiva sempre o mais prepará-la positivista para isso possível, mas também é natural que os pais devam explicar à criança porque é que o pai ou a mãe estão ali um bocadinho tristes naquele Natal. Também é importante esta partilha. Portanto, não devemos esconder as nossas emoções. Portanto, devemos explicar que este Natal é diferente, mas que vai passar. Este aspecto do ponto de vista psicológico é verdadeiramente importante porque passa a mensagem à criança de quando ela passar ela própria por momentos de ruptura, de separação, vão mais facilmente aprender a separar. Marta, saiba ultrapassá-los também, a geri-los, não é? Marta, que conselho pode dar aos pais, pai e mãe, em caso de recusa da criança? Se a criança não quiser passar o Natal com o pai ou com a mãe a quem está destinado esse ano ficar com a criança. Não devemos forçar. Devemos, sobretudo, tentar compreender o que é que está por detrás dessa recusa. Porque nós podemos alterar alguma coisa que esteja na base desta escolha da criança. Se há uma recusa, essa recusa é emocional. É porque há qualquer coisa do lado de lá que não deixa a criança confortável e satisfeita. E poderá ser algum destes elementos que estávamos aqui a dizer, ou porque realmente esta mudança ainda não está suficientemente integrada na criança. Portanto, também pode haver chantagem emocional, como sabe.
chantagem emocional, portanto, já para não falar aqui num processo de alienação parental, não é? Portanto, não cheguei tão longe. Mas é verdade que há situações que são muito delicadas. Portanto, cada caso é um caso, não é? Nós podemos dar aqui algumas orientações de boas práticas nesta regulação da coparentalidade, não é? E sobretudo nesta época que envolve esta contradição de sentimentos e de emoções, não é? Verdade. O que convém mesmo é que os pais sejam adultos, não é? E que tenham um comportamento como tal, não é? Os pais devem ser responsáveis. Apesar de estarem eles próprios a superar uma situação que não é fácil e cada um vive o seu processo de luta, separação, portanto, todos têm o seu ritmo, mesmo as crianças, não é? Mas é claro que naquele momento devemos direcionar a nossa mente, o nosso foco, para aquilo que permanece da ex-relação, que são os filhos. Os filhos nunca são ex. Há ex-mulher, os filhos são sempre filhos, não é? E, portanto, nós não podemos deixar de assumir o papel de pai ou de mãe, não é? Portanto, não podemos confundir estes diferentes papéis. Não é? E há aqui, sem dúvida, a constituição de uma nova família. É uma família binuclear, vá lá, perdemos a família nuclear, ganhamos outra família, é isto que a criança sente. Portanto, se um dos elementos começar aqui a criticar, o que é que fizeste em casa do teu pai, o que é que fizeste em casa da tua mãe, porquê é que te deram isto, porquê é que te deram aquilo, não é? É estar a colocar em causa a minha unidade familiar, é estar a colocar em causa... Até a criança pode começar a esconder, não é? E pode esconder-se de um lado e do outro. Não vai sentir-se bem. Sobretudo em situações também que os pais utilizam a criança como mensageiro, não é? Quando não permitem que expresse devidamente as suas emoções, quando escuta conversas que têm a ver com hoje é o meu dia, ou eu paguei isto, tu pagaste aquilo, portanto... As cobranças, não é? E começam a desautorizar a família do pai ou a família da mãe, não é? Sentem-se culpadas. O famoso, e a criança está ali no meio e sente-se culpada, se fosse comigo. Exatamente. Aqueles pequenos comentários que às vezes são alfinetadas, não é? E que no fundo estamos a dar as alfinetadas não é na outra pessoa, estamos a dar alfinetadas na criança. Na criança, exatamente. Portanto, estamos num foco tão disfuncional que às vezes é necessário a procura de um apoio especializado, nomeadamente psicológico, né? Para favorecer esta qualidade da relação. Para todas as partes, inclusive é a criança. Emanuel, está a preparar uma decoração especial lá para casa este ano? Sim. Sim? Surpresa. Não se pode contar nada, não é? Penso que, da minha experiência, realmente parte do diálogo, de haver consciências e de, sobretudo, preservar e diferenciar o que é dos adultos, o que é dos pais e a nossa responsabilidade é de uma coisa e o que é dos filhos é outra. E eu faço questão de conversas que precisamos de ter, preferência presencialmente, se não der por telefone ou por e-mail, sem estar, neste caso, o Francisco presente. Porque realmente isso de uma forma, e disseram muito bem, indiretamente, as crianças já se apercebem, o nosso filho percebe-se bem isto, volta e meia já diz, então quando é que vamos estar os três? Papá, a mamã e eu. E pronto, é uma criança pequena, mas é perspicaz e com certeza, como ele, haverão muito mais crianças. E é importante ele chegar à casa, que eu digo a casa de Gaia, e quero muito estar nessa fase que é vamos para a nossa casa. No verão era vamos ao parque, agora vamos para a nossa casa. E diz a mesma coisa quando é em relação depois para a casa da mãe, o que eu acho ótimo e que de alguma maneira também tranquiliza, claro, faz-me feliz. Constrói-se uma relação. Exato. Não é? Quer de um lado, quer do outro. Marta e Emanuel, se não tiverem programa para o dia de Natal ou então não pensarem exatamente o que fazer na noite de Natal, eu e a Sónia temos uma proposta para ambos e que pode ser parcialmente mostrada hoje aos nossos telespectadores, porque já deixou de ser segredo desde ontem à noite. A RTP vai oferecer uma emissão especial de Natal. Sei que tem muito que fazer, mas como vai... Estão em casa, em família, não é? Vai estar a televisão ligada, que é o que acontece na maior parte dos casos. Podem então ver estas figuras. Podes trocar só a imagem. Não é exatamente isto. Não é esta, não é esta. Mas é esta, as figuras em que nós nos tornamos na noite de Natal. Vamos ter Circo de Natal. É o Circo de Natal com o Circo Vítor Hugo Cardinali. Sim. E então várias caras RTP. O Zé Amaro está escondido, o Zé Amaro está ao lado do Miguel Vital, que está vestido de palhaço.
Eu também estou vestido de palhaço, mas não pus nada não estou nada. A Silvia Estou Alberto, ali com aquele fatinho. o Fernando Mendes, eu vestido ali com aquele fato, não sei muito bem descrever o que é aquilo, mas é assim um Mas bombom. é um fato natalício. É um bombom, é um fato muito giro. O Malato, que está fantástico, e fantástica também está a Tânia Ribas de Oliveira e eu, Zé Pedro Vasconcelos, com aquela pose o que é que podemos acrescentar? Há um espetáculo de circo convencional, o espetáculo do Vítor Hugo Cardinali, que a RTP vai transmitir, mas no meio existirão alguns números que são interpretados por nós. Por exemplo, o Miguel Vital e o Fernando Mendes farão a famosa Paralha da Palhaços! Eu vou cantar. É verdade. A Silvia Alberto vai fazer um número de conto. Não é tão contorcionismo, mas é assim, vai ficar suspensa numa esfera, faz umas figuras mas é um número muito bonito. Muito bonito mesmo, e muito elegante difícil, e muito bonito. Muito físico. Fernando, já dissemos então que vai fazer um palhacito. A Sónia Araújo. Quer dizer, o que é que eu vou fazer? Vou dançar. Dançar. Não é? Pois, vou dançar. Ora, que é o que a Sónia faz de modo único. O José Carlos Malato também vai dançar. Vai dançar Mas num estilo muito próprio. Correu muito bem. Um sapateado. Correu muito bem, um sapateado. Grande estilo, muito bem. José Pedro Vasconcelos e Tânia Ribas de Oliveira. Fazem magia. São os ilusionistas Fazem magia. de Fazem magia, Isto muita também com 2 atuações musicais, uma com o Zé Amaro e agora os... E com os Boomerang. Boomerang, era e os Boomerang, que é um grupo banda que resultou dos La Banda, a banda que surgiu do programa da RTP La Banda. Portanto, meus amigos, dia 24, já sabem, se não tiverem. E durante o dia estarão connosco também, porque teremos em Mortágua uma emissão durante especial. todo o dia, desde as 10 da manhã até às 17h30 da tarde. Estaremos em Mortágua, numa Vila Natal. Também será um momento único a não perder. Portanto, olhem, levam connosco de manhã até à noite. As duas prendas.